Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos as parábolas e os ensinamentos de Jesus e ficamos de ver o capítulo 5º do livro As Cartas de Paulo, comentadas e interpretadas por Haroldo Dutra, em que ele vai tratar da ressurreição, tirando as dúvidas que porventura ainda existam em relação ao termo ressurreição. Nos encontros anteriores, vimos todo ali um caminho que vai culminar agora com esse estudo do termo ressurreição. E ele inicia assim: o tema ressurreição está presente literalmente, exposto ou pressuposto em todas as cartas de Paulo, o que suscita ampliar a compreensão sobre o significado do vocábulo ressurreição no raciocínio do apóstolo dos gentios. Exemplo, o modo da ressurreição. Então ele vai colocar aqui um trecho de uma das cartas aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 35. Mas alguém dirá: como são ressuscitados os mortos? E o Haroldo pôs entre aspas, erguidos, né? Pegando aquela ideia da Bíblia hebraica, levanta, deita, né? Então, como são ressuscitados, erguidos os mortos? E que tipo de corpo eles veem? Tolo, o que semeias não é vivificado se não morrer. E aquilo que semeias, não semeias o corpo que virá a ser, mas o grão nu, caso seja de trigo ou de algum dos demais. E Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver, a cada uma das sementes o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne de homens, outra a carne de animais, outra a carne de aves, outra a dos peixes. E há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, pois uma estrela difere de uma outra estrela em glória. Assim também a ressurreição dos mortos, semeado em deterioração, ressuscitado, erguido em não deterioração. Semeado em desonra, ressuscitado, erguido em glória. Semeado em fraqueza, ressuscitado, erguido em poder. Semeado corpo anímico, ressuscitado, erguido, corpo espiritual. Se há corpo anímico, também há espiritual. E o Haroldo coloca: as cartas de Paulo foram os primeiros escritos cristãos. Tínhamos os ditos do Senhor, algumas compilações do apóstolo Mateus, mas no tempo em que Paulo começou a produzir seus escritos, o Evangelho de Mateus não estava completo como o conhecemos hoje, estava em fase de elaboração. Os evangelhos de Marcos, Lucas e João surgiram muito tempo depois. Sendo assim, as cartas de Paulo são os primeiros escritos do cristianismo primitivo e são inovadores, originais, pois para o apóstolo, Jesus é o Cristo planetário, uma figura espiritual de poder e glória indescritíveis, a responder pelo aprimoramento da terra, além de estampar Deus perante a humanidade.
A escritura de Paulo data de muitos séculos antes da codificação espírita. O pensamento do apóstolo estava muito à frente do seu tempo. Um aspecto que reclama estudo minucioso e atento dos textos da doutrina espírita, de forma a absorvermos o conteúdo dos escritos de Paulo. Então, aqui ele está colocando que os escritos de Paulo surgiram logo, porque logo, depois dos 3 anos ali, que Saulo ficou retirado para reflexionar, para nascer nele o homem novo e começar a sua tarefa, indo de cá para lá e começando as cartas, quando o próprio Cristo fala para ele, né? Sugerindo ali, lhe dizendo que seria impossível estar em todos os lugares que ele desejaria e retornar a tantos lugares que ele desejaria, mas que ele poderia escrever. Então, os escritos dele começaram logo, assim como os de Mateus também, né? Mateus também, nos momentos que Mateus estava junto a Jesus, ele já foi compilando tudo. Mas nós sabemos que, na sua inteireza, o Evangelho de Mateus completo que temos, ele foi sendo completado por conversas que ele teve junto aos seus companheiros, junto aos discípulos, né? E foi completando o Evangelho. Para mais compreensão, continua Haroldo Dutra, do tema ressurreição, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, em que Kardec apresenta classificação didática sistematizada do aprimoramento espiritual, tendo-se em conta a advertência do codificador, não a transformar em crença fundamentalista. Então vamos lá. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, ele está dizendo que Allan Kardec nos deixou, né, um modelo, um roteiro, classificando os espíritos por ordem, apenas como um roteiro, não colocando de uma forma fundamentalista, ou seja, que é assim que se dá. Foi uma ordem didática escolhida ali naquele momento, mas não é a única forma de classificação, né? É um modelo de classificação. E nesse modelo de classificação, Allan Kardec coloca a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais:
A 10ª classe, espíritos impuros. A 9ª classe, espíritos levianos. A 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. 7ª classe, espíritos neutros. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Isso então na 3ª ordem. Depois temos a 2ª ordem, indo da 3ª para a 2ª, não é? Que seria a classe dos bons espíritos. Quais seriam os caracteres, então? Predominância do espírito sobre a matéria, diferentemente dos imperfeitos, que predominância da matéria sobre o espírito. Nos bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então muda completamente a classe, né? Porque nos espíritos imperfeitos é propensão para o mal, e nos espíritos bons, nos bons espíritos, é desejo do bem. Predominar é algo que domina. Então, a matéria ainda exerce influência sobre esses espíritos, porém, predomina o espírito. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Em um espectro, temos aqueles que acabaram de se tornar bons espíritos e aqueles que são bons espíritos há séculos. Existe gradação dentro das ordens, é bom que entendamos isso. Existem gradação dentro das ordens, porque uns amadureceram recentemente para o bem, outros já estão há muito tempo vivendo bem. Então, alguns desenvolveram mais o intelecto, outros desenvolveram mais a bondade, o sentimento, e outros dispõem de sabedoria, uma combinação entre bondade e intelecto. Mas, mesmo naquele em que o intelecto mais desenvolvido, aquele que tem o intelecto mais desenvolvido e aspira ao bem, há preponderância do espírito sobre a matéria. Então, só alcança esse patamar que é classificado aqui como um roteiro, né, de bons espíritos, aquele que efetivamente predomina o espírito sobre a matéria. Continuando Haroldo, ao afirmar que há espíritos com mais ciência e outros com mais bondade, Kardec assegura que eles são incompletos. Precisam desenvolver os demais aspectos, caso intencionem mudar de categoria. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Existem os bons espíritos, calouros, e os bons espíritos veteranos, nos diz Haroldo. Os veteranos reúnem qualidades morais e sabedoria, que é o conhecimento, ou seja, estão começando a equilibrar as duas asas, que, como sabemos, nos ensinam Emmanuel, né? As duas asas, amor e sabedoria. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. No trecho acima, Kardec leciona que os bons espíritos são munidos de algumas imperfeições.
questões a serem desenvolvidas, pois há um longo trabalho de aprimoramento íntimo a ser realizado. De outro modo, eles não estariam na segunda, mas sim na primeira ordem. Compreendem Deus e o infinito e já gozam, aqui já voltando ao Livro dos Espíritos, compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte inefável de ventura, que não tem a perturbá-la. Essa aventura não é perturbada nem pela inveja, nem pelos remorsos, nem nenhuma das paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Por que nós, espíritos imperfeitos, somos tão atormentados? Porque as coisas nos alcançam. Podemos estar perturbados pela inveja, pelos remorsos da culpa, por outras tantas paixões que nos confundem, nos chamam. Então, quando estivermos desligados, desembaraçados destas questões, não seremos mais espíritos imperfeitos na categoria colocada no Livro dos Espíritos, mas sim já começaremos a adentrar, como calouros, a condição de espíritos bons, melhor dizendo, de bons espíritos. Nesta categoria, então, voltando aqui a Haroldo, nesta categoria de espíritos, os vícios, paixões, remorsos, inveja não são mais compatíveis com seu nível de aperfeiçoamento moral, dado que tais espíritos conseguiram se despojar de todas essas imperfeições. E nós temos aprendido, que nesse mundo de regeneração, nós não poderemos mais alimentar sentimentos de inveja, sentimentos de ódio em nosso coração. Então, continuando aqui em Haroldo, os espíritos imperfeitos, por sua vez, são dotados de certos pensamentos, sentimentos e comportamentos que os conduzem no sentido contrário ao progresso. Um pequeno traço de inveja, de vaidade, por exemplo, é o suficiente para remeter o encarnado à classificação de espírito imperfeito. Nós estamos vendo o que Haroldo está nos alertando? Porque nós podemos pensar, mas eu não sou tão invejoso assim, não vivo me corroendo de inveja. Mas se temos momentos de inveja, que podemos até mudar o nome com os eufemismos que tanto nos agradam, já não poderemos deixar de estar na categoria de espíritos imperfeitos. Então, um pequeno traço de inveja, de vaidade, por exemplo, é o suficiente para remeter o encarnado à classificação de espírito imperfeito. Em acréscimo, o espírito imperfeito erra, tem ciência de seus atos e mesmo assim insiste na prática do equívoco, por isso advém o remorso. As categorias dos espíritos bons são: quinta classe, espíritos benévolos; quarta classe, espíritos sábios; terceira classe, espíritos de sabedoria; segunda classe, espíritos superiores.
em seguida, o Haroldo vai colocar o que está lá na ordem, né? No livro dos Espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. A matéria não exerce mais influência sobre o psiquismo deste espírito. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. O espírito puro é intelectualmente e moralmente superior a todos os demais espíritos compreendidos nas escalas inferiores. É prudente realçar que nossos mentores e guias são bons espíritos, não espíritos puros, pois seria uma iniciativa ilógica disponibilizar um espírito puro para ser guia de um espírito imperfeito. Então, quanto aprendizado? Então, tudo isso, todo esse aprendizado que estamos tendo é para compreendermos a temática que Haroldo Dutra está nos trazendo em relação às cartas de Paulo, que falava muito do corpo astral e do corpo carnal, quer dizer, da matéria e do espírito, porque só compreenderemos o que significa realmente a ressurreição e o que significa a reencarnação, se compreendermos exatamente a diferença de um corpo material e um corpo espiritual. Se compreendermos que o corpo material tem um tempo o suficiente para desempenharmos o estágio como encarnados, mas o que sobrevive à matéria é o corpo espiritual. E o nosso foco deve ser esse corpo espiritual, para que ao abandonarmos o nosso corpo de carne, possamos ressurgir em espírito, onde quer que seja, notadamente no plano espiritual, que é para onde retornamos, o corpo que levanta, o corpo que deitou, o da matéria deitou, e o corpo espiritual se ergueu, se levantou, ressurge em espírito. Então, isso é muito importante entendermos. Parece tudo muito natural, tudo muito claro. Mas por que tantas dúvidas? E quando dizemos dúvidas, quais seriam essas dúvidas? Se efetivamente não tivéssemos dúvidas, nós cuidaríamos do nosso corpo espiritual. Se nós nos descuidamos da nossa essência, do instrumento de manifestação que é o nosso perispírito, corpo espiritual, que é a verdadeira forma que expande a nossa verdadeira condição, nós daríamos muito mais atenção àquilo que alcança o nosso perispírito, embelezando-o ou marcando-o com grandes dificuldades. Então, é preciso, sim, muito estudo, muita reflexão, muita interiorização do que nos é trazido. E aos poucos vamos compreendendo os porquês de estarmos interessados no estudo, porque se estamos lendo, se estamos ouvindo, de alguma forma é porque estamos interessados. E se estamos interessados, que nos interessemos efetivamente, aprimorando os nossos conhecimentos e com isso potencializando as nossas percepções e dulcificando os nossos sentimentos. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolvam em bênçãos de paz.